Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros, e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E, assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para refletir sobre um tema central à nossa fé: a aliança. Nas leituras de hoje, do livro do Êxodo, da Carta aos Hebreus e do Evangelho de Marcos, encontramos a profundidade e a beleza da aliança que Deus fez conosco, culminando no sacrifício de Cristo e na instituição da Eucaristia. Vamos mergulhar nessas passagens e descobrir como elas se conectam às nossas vidas diárias, guiando-nos a viver de acordo com essa aliança de amor e redenção. Na primeira leitura, do livro do Êxodo, vemos Moisés atuando como mediador entre Deus e o povo de Israel. Moisés narra todas as palavras e mandamentos do Senhor ao povo, e eles respondem unânimes: faremos tudo o que o Senhor falou. Em seguida, Moisés constrói um altar e sacrifica novilhos como ofertas pacíficas ao Senhor.
Ele toma metade do sangue e o coloca em bacias, e a outra metade asperge sobre o altar. Depois, ele lê o livro da aliança para o povo, que novamente promete obedecer ao Senhor. Moisés então asperge o povo com sangue, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Essa passagem nos mostra a seriedade e a solenidade da aliança entre Deus e Israel. O sangue aspergido simboliza a vida, o compromisso e a purificação. Através desse ato, o povo de Israel se compromete a viver conforme a vontade de Deus, uma aliança selada com sangue, que une Deus e seu povo em um relacionamento de fidelidade mútua. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, somos apresentados a um novo entendimento da aliança. O autor nos fala sobre Cristo como o sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e novilhos, mas com o seu próprio sangue, alcançando uma redenção eterna. O sacrifício de Cristo é superior aos antigos sacrifícios porque, através do seu próprio sangue, ele purifica nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aqui vemos a transformação da aliança. Cristo é o mediador de uma nova aliança, selada com seu próprio sangue, que nos oferece não apenas a purificação externa, mas a transformação interna e eterna. Através de seu sacrifício, ele nos convida a um relacionamento profundo e pessoal com Deus, libertando-nos do pecado e nos chamando a viver em santidade. No Evangelho de Marcos, encontramos o relato da última ceia. Jesus, sabendo que sua hora estava chegando, celebra a Páscoa com seus discípulos. Durante a refeição, ele toma o pão, abençoa, parte e dá aos discípulos, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Depois, ele toma o cálice, dá graças e o entrega a eles, e todos bebem dele. Ele diz: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Neste momento solene, Jesus institui a Eucaristia, o sacramento central da nossa fé. Ele transforma o pão e o vinho em seu corpo e sangue, oferecendo-se como sacrifício perfeito. A Eucaristia é a realização da nova aliança anunciada por Jeremias e realizada no sacrifício de Cristo. Cada vez que participamos da Eucaristia, somos convidados a entrar mais profundamente nessa aliança, recebendo o corpo e o sangue de Cristo que nos nutrem espiritualmente e nos unem a Deus e uns aos outros. Agora, vamos refletir sobre como essas leituras se aplicam às nossas vidas diárias. Em primeiro lugar, a aliança nos chama à obediência e à fidelidade. Assim como os israelitas prometeram obedecer ao Senhor, somos chamados a viver conforme os mandamentos de Deus, a seguir os ensinamentos de Cristo e a permitir que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada de fé. Isso significa amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos, vivendo uma vida de integridade, compaixão e justiça. Em segundo lugar, a aliança nos chama à transformação interior. O sacrifício de Cristo purifica nossas consciências das obras mortas e nos capacita a servir ao Deus vivo. Somos chamados a abandonar o pecado e a abraçar uma vida nova em Cristo, deixando que seu amor transforme nossos corações e mentes. Isso exige um compromisso contínuo com a oração, a leitura da Palavra de Deus e a participação nos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Em terceiro lugar, a aliança nos chama à comunidade. A Eucaristia é um sacramento de unidade, que nos une a Cristo e uns aos outros como um só corpo. Somos chamados a viver comunho, apoiando-nos mutuamente nossas lutas e alegrias, e trabalhando juntos para construir o reino de Deus aqui na terra. Isso implica servir aos necessitados, defender a justiça e a paz, e ser testemunhas do amor de Cristo em nossas famílias, comunidades e no mundo. Para ilustrar esses pontos, pensemos na metáfora de uma videira e seus ramos, como Jesus nos ensinou em João 15. Assim como os ramos estão ligados à videira e recebem dela a seiva que lhes dá vida, nós também devemos estar unidos a Cristo, a videira verdadeira, para receber dele a graça e a força para viver conforme a aliança. Se permanecermos nele, produziremos frutos abundantes: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Mas se nos separarmos dele, murcharemos e nos tornaremos infrutíferos.
Vamos agora ter um momento de silêncio para refletir sobre como podemos aprofundar nosso compromisso com a aliança de Deus em nossas vidas. Fechemos os olhos e peçamos a Deus que nos revele áreas onde precisamos de transformação, de maior obediência e de mais amor comunitário. Senhor, nós te agradecemos pelas lições de hoje. Ajuda-nos a viver conforme a tua aliança, a usar nossos dons e recursos para o bem dos outros e a permanecer sempre unidos a ti. Que possamos ser testemunhas do teu amor e da tua graça em todas as áreas de nossas vidas. Amém. Meus irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, levemos conosco a esperança e a determinação de viver como verdadeiros seguidores de Cristo. Que a graça de Deus nos acompanhe e que possamos ser instrumentos de sua paz e amor no mundo. Lembrem-se, somos chamados a ser luz e sal, vamos brilhar e dar sabor ao mundo com a bondade, a justiça e o amor de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.